Salve, salve galera, beleza? Tranquilos aí? Seguinte, no dia de hoje a gente vai falar um pouco, sobre o complemento do absolutismo aí na Inglaterra, bem como, a dinastia Stuart e Revolução Puritana, tá? Quero encerrar ainda hoje com a Revolução Gloriosa, tá? Mas vamos que vamos. Na última aula sobre o tema, o que eu fiz? Eu falei um pouco de como se estabeleceu o absolutismo inglês, da importância ali da Elizabeth I, na consolidação do que o Henrique VIII já vinha fazendo, tá? Mas teve um problema. Assim que a Elizabeth I morreu, ela não deixou herdeiros, tá? Assim sendo, houve uma crise de sucessão. E quando houve essa crise de sucessão, quem assumiu o trono foi seu primo, o Jaime I, pondo fim aí à dinastia Tudor, iniciando o que a gente conhece como a dinastia Stuart, que vai ter já uma consolidação do absolutismo e será esse absolutismo de direito. E a gente vai perceber que isso vai trazer inúmeros problemas para essa dinastia, beleza? Vamos seguir aqui. Então, o Jaime I ele já vinha com aquela ideia, de que ele deveria governar segundo a teoria divina, do rei. Aquela teoria lá do Jacques Bossuet, que diz que o rei tem um poder divino, que ele governa porque ele é uma representação divina na Terra. Lá na aula sobre absolutismo eu falo um pouco sobre esse cara aí. Em 1625, o Jaime falece e quem assume o poder é o Carlos I, que vai assumir o trono no lugar do pai dele. E o parlamento já está em conflito desde a chegada do Jaime ao poder, porque o parlamento começa a perder um determinado poder aí nesse processo, tá? E eles não vão ficar muito felizes com essa ideia de não ter o poder de opinar nas decisões aí, E como o Jaime já vinha com essa ideia da teoria divina, o Carlos vai tentar aprofundar isso e não contar com o parlamento. Assim sendo, já entra em conflito direto inicialmente. E será obrigado a assinar a petição de direitos, aonde ele vai dizer o seguinte, que ele só pode montar qualquer que fosse a lei de cobrança de impostos com a autorização desse mesmo parlamento. E esse conflito vai fazer com que o Carlos, em 1629, o Carlos I aí, vai dissolver o parlamento. Ele vai pôr fim às atividades. Ele não vai mais convocar esse parlamento para atrapalhar nas suas decisões. E isso vai perdurar por 11 anos. Durante um determinado momento, precisando cobrar alguns impostos, ele vai tentar cobrar a ship money, que seria a cobrança de impostos a todas as cidades portuárias ali, Isso vai começar a criar uma determinada insatisfação. Também o Carlos, ele vai ter, como se diz assim, a ideia, ele é um anglicano, ele quer continuar com essa questão do anglicanismo, mesmo porque o rei na Inglaterra ali, enquanto chefe da igreja anglicana, ele tem um poder muito grande, tá? Em determinado momento, os anglicanos vão entrar em rota de colisão com os puritanos. E dentro de uma guerra que vai surgir entre ali a Inglaterra e a Escócia, o Carlos se vê obrigado a convocar o parlamento em 1640. Por quê? Porque ele precisava de um exército para ajudar a combater esse pessoal ali na Escócia, E quando ele convoca um exército, aí nós temos um problema, tá? Por que nós temos um problema? Porque o parlamento vai dar o pulo do gato nesse processo. E a gente vai perceber aqui, na Revolução Puritana, que vai durar de 1642 a 1649. Quando o Carlos percebe que o parlamento está querendo montar um exército e colocar esse exército sob seu poder, ele entra no parlamento, ele invade o parlamento, Só que aí já é um pouco tarde, porque esse pessoal aí do parlamento vai começar, com a ajuda do Oliver Cromwell, a organizar o exército. Exército esse que fica conhecido como New Model Army, tá? Então aqui, Carlos I versus parlamento. O New Model Army vai ficar sob o comando de quem? Do parlamento. Mas se o Carlos vai ficar sozinho, não tem exército para ele? Tem, ele vai ter pessoas fiéis a ele aí, da nobreza, pessoas anglicanas, pessoas católicas, que ficarão ao lado do Carlos I e vão ajudar na montagem desse exército. Isso vai gerar uma guerra civil, Guerra civil que vai durar aí de 1642 a 1649.
Ponto, beleza? Essa guerra civil aí, então, vai chegar ao fim em 1649, quando Carlos ele é capturado, julgado e condenado à morte. Ele vai ser decapitado em praça pública em 1649, tá? Beleza? Dentro desse exército surgirão aí dois grupos muito importantes: niveladores e cavadores. Niveladores e cavadores eram uma parcela da população extremamente radical ali. Os niveladores eles eram democráticos e os cavadores eles já eram mais o que? A favor do fim da propriedade privada, tá? Esses caras serão perseguidos pelo Oliver Cromwell. Em determinado momento, muitos deles serão massacrados por ele, tá? Então, ele não permitia essa questão de as pessoas irem contra as suas ideias. A gente vai perceber que o Oliver Cromwell, em determinado momento, ele vai se transformar num ditador? É isso. Então, vamos lá. A partir da morte de Carlos I, é inaugurado o que a gente conhece como Commonwealth, ou República, período republicano aí, tá? Que vai aí de 1649 até aproximadamente até a morte do Oliver Cromwell. Esse é o período republicano da Inglaterra, beleza? Em 1651, o Oliver Cromwell ele vai fazer uma parada aí muito interessante, que são os atos de navegação. O que é isso, velho? Os atos de navegação vão dizer que todas as mercadorias que dizem respeito à Inglaterra em si, né, só poderiam ser transportadas pela marinha inglesa. Até então, quem transportava essas mercadorias era a Holanda. Holanda que sairá extremamente enfraquecida por conta desses atos de navegação. E vão entrar em conflito justamente contra o Oliver Cromwell por conta desses atos de navegação. No entanto, a marinha inglesa ela vai se fortalecer muito dentro desse processo. É importante que vocês saibam, por exemplo, na aula que eu falei sobre o domínio holandês no Brasil, no Nordeste principalmente, esses atos de navegação são extremamente importantes aí, porque vai enfraquecer os holandeses e vai fazer com que os brasileiros tenham maior facilidade em expulsá-los aqui do continente americano, no caso do Nordeste brasileiro, tá? Então é muito importante os atos de navegação aqui. E a partir de 1653 ele vai fechar o parlamento e vai governar como Lorde Protetor da Inglaterra até 1658 com a sua morte. Com a sua morte o seu filho vai assumir, no entanto não possuía tanta influência quanto o Oliver Cromwell. Assim sendo, nobres, parlamentares ali, uma parte da alta burguesia, principalmente os presbiterianos, vão pegar e retirar o filho do Oliver Cromwell do poder e restaurar a monarquia Stuart, porque eles perceberam que essa experiência republicana não deu muito certo, principalmente porque esse Oliver Cromwell, por conta da quantidade de poder e do exército organizado que ele tinha, governou como uma espécie de ditador, tá? Então eles preferem restaurar a monarquia na pessoa de Carlos II, filho do Carlos I que foi decapitado. Então eles vão coroar esse cara que vai fazer parte da restauração da dinastia Stuart. Beleza? Bom, e para encerrar nossa aula sobre revoluções inglesas, né? E a gente vai falar um pouco sobre Revolução Gloriosa, 1688, 1689. Como eu estava falando para vocês, né? Com a morte do Oliver Cromwell, houve um processo de restauração da monarquia. E essa monarquia sob o poder do Carlos I. A aristocracia e a burguesia apoiaram a chegada de Carlos I ao poder. E quando o Carlos I chega ao poder, ele vai ter uma atividade destacada na questão relacionada ao comércio e indústria, né? Ele vai desenvolver o comércio e indústria aí, o que vai, de certa forma, manter um pouco de tranquilidade entre o rei e o parlamento. No entanto, com a morte dele em 1685, quem assume o trono é o seu irmão Jaime II, visto que Carlos II não deixou herdeiros. Então, mais uma crise de sucessão que faz com que um irmão assuma aí o processo aí do reinado. Então, o Jaime II ele vai assumir o poder. No entanto, ele já vai entrar em rota de colisão com o parlamento, principalmente por ele ser um rei favorável ao catolicismo, em um território dominado
basicamente por presbiterianos, né, protestantes puritanos, né, e anglicanos. Assim sendo, ele vai ser destituído do poder, o Jaime II, né, e quem vai assumir o poder será o Guilherme de Orange, que é marido da filha mais velha do Jaime II, que é a Maria, tá? Então a gente precisa entender esse processo de sucessão, tá certo? Aonde o parlamento vai convidar o Guilherme de Orange. Essa revolução, ela ficará marcada por ser uma revolução relativamente pacífica, né? Porque o acordo entre o parlamento e o Guilherme de Orange para que ele assuma o poder faz com que não seja necessário derramamento de sangue. Edson, mas o Guilherme vai assumir de qualquer jeito? Não, ele não vai assumir de qualquer jeito. O que acontece? Para ele assumir o poder, ele tinha que assinar a Bill of Rights, tá? O ato de tolerância, e concordar com essa ideia da Bill of Rights. O que era a Bill of Rights? Isso era uma carta de direitos, uma constituição que vai limitar o poder do rei, tá? Então, assim sendo, o rei reina, mas não governa. Quem vai governar? O parlamento. Então o rei seria uma peça ali, né? Um chefe de estado. O chefe de governo vai ser então, a partir de agora, o primeiro-ministro, que vai estar dentro do parlamento. A partir de então, a Inglaterra deixa de ser uma monarquia absolutista e se torna uma monarquia parlamentar, tá? Então essa daí foi a nossa aula sobre revoluções inglesas. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço a todos. Tamo junto, um abraço.